O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que o governo vai reavaliar, juntamente com os outros países do Mercosul, o acordo comercial com a União Europeia. A reportagem é de Rudá Moreira. Acordos que facilitaram... Segundo o chanceler, os países europeus apresentaram exigências adicionais ao acordo, incluindo condições bastante rígidas em relação às metas ambientais. A União Europeia, sem crítica direta ao grupo ou a nenhum dos países diretamente, tem um viés muito protecionista e nós estamos reavaliando o acordo. Em audiência na Comissão de Relações Exteriores do Senado, Vieira disse que o governo brasileiro identificou na proposta brechas para a aplicação de sanções ao país. Esse documento é extremamente duro e difícil, criando uma série de barreiras e possibilidades, inclusive, de retaliação de sanções. Isso pode ter prejuízos enormes. Isso aumenta, inclusive, os compromissos, por exemplo, no Acordo de Paris, os compromissos que o Brasil vai respeitar e vai fazer. A nossa contribuição apresentada é voluntária. Essa é a primeira manifestação de um integrante do alto escalão do governo a respeito das condições recentemente postas à mesa de negociação pela União Europeia. Para o ministro, o bloco criou dificuldades adicionais à negociação, tomando como ponto de partida a legislação ambiental europeia, que ele classifica como rígida e de difícil verificação. Em abril, o governo brasileiro chegou a afirmar que a expectativa era concluir o acordo comercial ainda neste semestre. O presidente Lula já disse, inclusive, que a negociação entre os dois blocos deve ser prioridade, antes de o Mercosul iniciar conversas com a China. A tentativa de firmar um acordo bilateral entre europeus e sul-americanos foi iniciada há mais de 20 anos. Em 2019, os blocos anunciaram a conclusão da negociação entre as áreas técnicas para formalizar a proposta. No entanto, exigências, especialmente no que diz respeito à área ambiental, ainda travam a discussão. Mauro Vieira disse que os países sul-americanos apresentarão uma contraproposta ao documento submetido pela União Europeia, mas não deu prazo para que isso aconteça. Caio, é raro a gente ouvir o chanceler brasileiro, que costuma ser uma pessoa muito discreta, usar essas expressões do tipo viés protecionista, aplicação de sanções e barreiras. O assunto não ganhou muita projeção no noticiário brasileiro, mas é gravíssimo, porque ele impõe umas restrições difíceis do setor pujante da economia brasileira, que é a produção de grãos e proteínas, de conseguir prevalecer nos mercados. O que está acontecendo? Boa noite, William, Raquel, o meu xará Caio e o Daniel. Sabe, William, as coisas mudaram e têm mudado tão depressa. Imagine que quando nós começamos a negociar o acordo, as exportações brasileiras eram 45% para a Europa. Hoje é 18%, né? Então muda tudo e eles continuam a se posicionar como rulers, né? Quer dizer, regradores do mundo. Ficaram numa situação muito difícil com a guerra, digamos, atual. E estão enfrentando, por um lado, uma pressão protecionista norte-americana que cresceu demais com muitos subsídios para o verde e criaram condições novas, até certo ponto pesadas, como disse o ministro. Aliás, eu devo dizer que o ministro da Agricultura também já se posicionou com respeito a isso. E o que era, digamos, cooperação se torna sanção, William, e com regras realmente muito duras e com base numa coisa, até aqui entre nós, até meio principiante, quer dizer, um mundo temperado com a realidade, digamos, climática do mundo temperado, que é impor regras técnicas para o mundo tropical, sem conhecê-lo. Então, é realmente uma coisa muito complexa. Daniel, como é que você vê o governo se preparando para enfrentar essa situação? Ela é grave. William, é uma discussão mais ou menos como taxa de juros. O acordo Mercosul-União Europeia é algo que todo mundo quer. Por isso a gente vê, tanto deste lado quanto do lado europeu, declarações sempre grandiloquentes no sentido da importância e da iminência do acordo.
O problema é qual acordo? Quando a gente chega nos detalhes. O Mercosul tem uma dificuldade histórica de fechar acordos comerciais relevantes com outros países, com outros blocos. Por isso, houve uma comemoração muito grande quando, em 2019, se fechou a negociação. Qual que é o problema? Quando chega um novo governo aqui, começa a olhar o seguinte: será que a negociação feita em 2019 foi boa? Porque aí diz, olha, talvez o Mercosul tenha cedido demais. Aceitado, por exemplo, cotas para acesso privilegiado ao mercado europeu com tarifas mais baixas, cotas muito baixas para produtos do agronegócio. Ou ter aceitado exigências na área, por exemplo, de compras governamentais que são contradizentes com o espírito de usar essas compras públicas como estímulo, por exemplo, para políticas industriais. Essas são preocupações que bateram agora neste governo. Existe esse processo de reavaliação para ver se é possível chegar a aproveitar uma janela no segundo semestre que é considerada positiva, porque a Espanha, que é talvez o grande parceiro, o grande entusiasta entre os europeus do acordo com o Mercosul, a Espanha assume a presidência da União Europeia, porém a gente tem um obstáculo aqui político. Qual que é esse obstáculo? Eleições presidenciais na Argentina. A Argentina vive uma grave crise política, o acordo não é bem recebido na Argentina, existe um risco sempre acentuado de acelerar com o processo de desindustrialização. Então fica essa pergunta, diante das dificuldades, será que esse acordo novamente não está escorrendo pelos dedos? Parece ser o caso. Você quer intervir nesse momento, Raquel? Não, essa side letter sobre meio ambiente, eu estava até recuperando aqui, ela foi enviada para o governo brasileiro em março. No comecinho de abril, eu lembro que o Financial Times fez uma matéria, eles tiveram acesso a essa side letter que o ministro faz menção, que basicamente ela propõe, né, os europeus estão propondo tornar obrigatório as metas de desmatamento que foram acertadas lá no Acordo de Paris. Antes do presidente Lula ir à Europa, ir a Portugal, ir à Espanha, já havia um incômodo grande no Itamaraty por conta dessa exigência dos europeus, mas o Lula ia para aquela viagem com a intenção, me disseram os diplomatas na época, de se manifestar favoravelmente ao acordo, de dizer, olha, não vamos reabrir, e tinha pressões internas aqui para isso, tinha gente dentro da área econômica, e aí não da equipe do ministro Haddad, mas mais ligada a Gleisi Hoffmann, a Luiz Mercadante, querendo abrir o capítulo de compras públicas, usar o poder do governo para fomentar o crescimento de empresas, aquela conversa toda que a gente conhece, e estava se criando um consenso ali dentro do governo para dizer, não, vamos deixar isso para lá, se a gente reabrir isso aqui vai dar um problemão e vamos colocar esse acordo para frente. O Lula foi para essa viagem com essa ideia de levar este recado de que queremos fazer o acordo Mercosul-União Europeia. E chegou lá, bateu de frente com um monte de restrição causadas pelas declarações que ele mesmo deu em relação à guerra da Ucrânia. Então, assim, acho que tem muitos fatores colaborando para o clima mais complicado, como o Daniel colocou, aqui a situação também não está fácil, tem a Argentina e etc., mas a gente também não pode desconsiderar o mal-estar que ficou em relação à Ucrânia, as posições brasileiras em relação à Ucrânia, o mal-estar que ficou na Europa e que deu, sim, uma atrapalhada nos planos do Brasil. Ô, Raquel, eu tenho uma percepção que o que mais atrapalha o fechamento desse acordo é uma dificuldade dos países europeus, principalmente da França, em reconhecer o Brasil como uma potência agrícola, como uma potência do agronegócio, e vou usar um clichê, um celeiro ali de produção agrícola. E a cada momento da história recente encontra um subterfúgio ou uma justificativa ou uma desculpa para não fechar esse acordo, né? A última era Bolsonaro, desmatamento. Sim, os números de desmatamento, as taxas de desmatamento no governo Bolsonaro são vexaminosas, são uma vergonha, mas era a desculpa da vez. Virou-se o governo, né? Já tem índices aí do quadrimestre, eu peguei ontem, anteontem, de redução de taxa de desmatamento, mas aí aparecem outros problemas. Nesse meio tempo, isso precisa ser falado, a Assembleia, a União Europeia, aprovou outras regras muito mais restritivas, ou seja, fecha-se o acordo em 2019, de 2019 para cá a União Europeia amplia as exigências e dificulta ainda mais esse controle. Então, eu tenho uma impressão,
e sei que muita gente no governo, Itamaraty, MDIC, que cuida muito disso, MDIC, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que cuida desse acordo, tem essa visão também, de que ao lado de lá atrapalha. Nunca senti algo relacionado à guerra da Ucrânia neste caso, não tô divergindo, mas eu sempre coloco essa percepção, que eu tenho essa percepção, e no governo tem muita gente que tem essa percepção, que é o lado de lá que não quer reconhecer a gente como... porque teme, porque o nosso mercado, nosso agronegócio é muito mais competitivo, né, muito mais plural em produtos, em países, por exemplo, como a França, que é o que impõe as maiores dificuldades ali para essa aprovação. Rapidamente, William, para voltar a palavra para o Caio, para o nosso convidado. Sim, a França é protecionista desde sempre em relação ao agronegócio brasileiro, acompanha essa negociação desde 2003, desde que eu comecei a trabalhar junto com o Daniel. A gente cobria isso, só que a gente não pode ficar dando pretexto. E é muito complicado quando o Brasil dá pretexto, como o Lula deu em relação à guerra da Ucrânia, e enfraquece os defensores do acordo dentro da União Europeia, que são Espanha, Alemanha. Ali é um jogo de interesses. Se você tem a França contra, você tem outros países a favor. Se o Lula dá pretexto, fica complicado para os defensores do acordo. Você está trazendo para a conversa um aspecto diplomático, digamos assim, mais do ponto de vista geopolítico clássico. Agora, a pergunta que eu trago para você, Caio Carvalho, presidente da BAG, é a seguinte. Os europeus praticamente tornaram impossível fechar esse acordo. Eles estão estipulando que mesmo, digamos, desmatamento ocorrido sob o Código Florestal é inaceitável. Eles estão impondo a nós um tipo de comportamento que praticamente inviabiliza. Em que pé nós estamos? Qual é a perspectiva que você enxerga e quais as consequências? Eu devo dizer, William, que, na verdade, nós tivemos várias reuniões como privados, nem como governo, nós privados, junto com os argentinos, com os uruguaios, paraguaios, várias reuniões com eles nesses últimos meses. Havia um acordo quando veio o Timmermans, que é o VP, o vice-presidente, de que faríamos grupos de trabalho, porque ele mesmo concordava que haviam condições inaceitáveis que foram impostas, e confidenciava que, de fato, ele tem problemas graves. A Holanda está em passeata, uma semana sim, uma semana não, contra o acordo. Os alemães e os italianos se voltaram contra o acordo que acabaria com o motor de combustão interna em 2035, fizeram derrubar isso. Lembrem-se que esse é uma aprovação no Conselho da União, vai ter que passar pelos estados. E tanto Espanha quanto Portugal e alguns outros países sabem perfeitamente que as condições... Ou seja, há muita coisa a passar embaixo da ponte, William, mas o que eu queria acentuar nisso é que a gente sentiu... Eu já discutia com eles, William, antes da eleição no Brasil, era uma atitude muito agressiva conosco. Quando Lula ganha a eleição, eles ficaram muito simpáticos conosco. Não sei agora se vão voltar a ser agressivos, mas eles têm um grande abacaxi porque eles não conseguem atingir as metas, digamos assim, do Acordo de Paris. Eles sozinhos não atendem as metas. Eles dependem demais da América Latina para poder atender a sua segurança alimentar. Então, há uma questão de coisas problemáticas para eles, até antes de discutir os probleminhas, que são problemões, dentro desse acordo. Daniel está me pedindo a palavra em Brasília, Daniel. William, eu concordo com as falas anteriores de que houve seguidas justificativas por parte dos europeus para não ir adiante com esse acordo. E talvez o Brasil tenha entregado em algum momento de bandeja as justificativas para que os europeus adotassem essa postura. É verdade também que essa side letter, esse documento adicional da União Europeia, foi muito além do que se esperava no Mercosul como uma política de boa vontade para ir adiante no acordo. O que coloca um pouco de pressão, o que é desagradável um pouco do ponto de vista do Mercosul, é que o bloco sul-americano tem arrastado durante muitos anos uma série de negociações que não têm chegado a bom termo. Por exemplo, com o Canadá, por exemplo, com a Coreia, por exemplo, com Singapura,
com a Indonésia, com a Tunísia, com o Líbano, são todas negociações comerciais que não chegaram a bom termo. A União Europeia, pelo contrário, celebrou acordos comerciais importantes com o Canadá, com o Japão, com uma série de países, parceiros comerciais importantes. O Mercosul tem despertado no mundo uma visão de que não consegue fechar acordos comerciais, de que é muito difícil trabalhar com o bloco sul-americano, de que não vale a pena negociar, porque no final das contas sempre haverá algum empecilho incapaz de fechar a negociação. Bem verdade que o Mercosul tem um interesse ofensivo, um interesse de negociar em produtos agrícolas, em que o mundo todo é protecionista, o mundo todo é defensivo e quer proteger os seus próprios produtores locais. Mas é uma pressão tremenda para o Mercosul. Deixa eu só pedir licença a você, Raquel, você, Caio, para insistir num ponto que o Caio Carvalho mencionou há pouco. Caio, que armas nós temos para enfrentar essas barreiras europeias? William, uma coisa importante que a gente tem colocado, e eu devo dizer isso a vocês, o setor privado, nós temos um grupo chamado Grupo dos Produtores do Sul, que é o Mercosul privado, está completamente casadinho nas posições de Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, trabalhando juntos, com pareceres juntos. É claro que às vezes há problemas, até do setor privado, com seus governos, né? Aí entra a dificuldade que o Daniel citava sobre Mercosul. Mas do ponto de vista privado, nós temos discutido muito isso, trabalhamos juntos na questão da reunião de junho. Lá que passou na OMC. É muito importante, eu estou comentando isso porque eu acho muito importante lembrar a vocês que essa mudança acontece, talvez por coincidência ou não, justamente quando a OMC está muito fragilizada por ação de Donald Trump, mas que os europeus, de alguma forma, obviamente conhecem isso muito bem. A fragilização da OMC, William, é o grande ponto que nos deixa muito preocupados, porque é lá que a gente vem ganhando as questões todas dos protecionismos que eles têm nos imposto. Portanto, acho que nós estamos chegando num ponto que ou eles fazem o que combinamos, que é a formação de grupos de trabalho para os temas que eles concordam que a gente não tem a menor condição de realizar ou de efetivar um acordo com esses grandes temas, isso é importante. Segundo, devo deixar claro que há o maior interesse dos países do Cone Sul, do setor privado, para que esse acordo saia. Percebi do lado dos europeus, pelo seu vice-presidente, que também eles têm esse interesse. Mas, devo dizer, atropelando as nossas leis internas, como do desmatamento zero, eles não vão conseguir nada e a gente vai ter muita dificuldade de assinar esse acordo. Caio Carvalho, presidente da BAG, Associação Brasileira do Agronegócio, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa roda e boa noite, Caio. Boa noite, um prazer.